Ao ouvir as palavras de Leylin, Gilbert olhou fixamente para ele por um tempo, e então começou a rir calorosamente. Vou aceitar o seu presente, então. Obrigado, mentor. A gratidão era aparente no rosto de Leylin quando ele se curvou. Certo. É claro que eu simplesmente não quero simplesmente ter suas coisas sem nenhum motivo, afinal, os ovos do Bland Vulture dos tempos antigos ainda são muito preciosos. Gilbert baixou a cabeça, pensativo. Que tal agora? Você não está atualmente acumulando pontos de contribuição para comprar o pergaminho que pode injetar vida em construções? Eu farei uma troca com você diretamente então. Um pergaminho mágico selado da 4ª série seria suficiente para compensar esses itens. Gilbert passou a mão pelo tampo da mesa. Os numerosos tesouros da linhagem desapareceram e um pergaminho cinza coberto de desenhos florais simples apareceu. Obrigado, mentor. Leylin recebeu o pergaminho e expressou seu agradecimento novamente, desta vez com mais sinceridade. Além disso, Gilbert olhou para o anel de Leylin e sorriu. Leylin coçou a cabeça e demonstrou seu embaraço, sabendo que Gilbert descobrira os itens que ele havia escondido em seu anel espacial. Depois do anoitecer, Leylin deitou-se em sua cama e examinou o pergaminho em suas mãos, satisfação escrita em seu rosto. Trocar esses itens por um pergaminho da 4ª série é de fato um comércio justo, não sofri. Ele então olhou para o anel em sua mão e desmoronou na cama, parecendo que ele cairia no sono profundo em breve. Na verdade, ele estava zombando secretamente. O que Gilbert descobrira era, na verdade, o que Leylin propositalmente queria que ele fizesse. Dentro do ringue, havia apenas um único cristal Bloodline e alguns restos dos tempos antigos. Gilbert não os valorizava exatamente porque havia apenas alguns itens, assim ele concordou silenciosamente com o esconderijo secreto de Leylin. Na verdade, o que Leylin tinha entregue hoje não era nem 10% de seu verdadeiro saque, muito menos a espinha dorsal deixada pela Lamia da 5ª série desde os tempos antigos. A tentação de tal item era enorme demais, e até mesmo Leylin não estava disposto a tirá-lo. Senão, seria difícil passar pelo posto de controle de Gilbert. Não importa o que aconteceu então, não seria uma situação que ele gostaria de ver. Afinal, Gilbert era muito legal com ele, e ele não queria cair com seu mentor e o clã Ouroboros. Os benefícios são a maior razão pela qual as pessoas são divididas, e Leylin não queria usar o Fingerbone para colocar a ligação entre mestre e discípulo à prova. Poderia também evitá-lo para o bem melhor. Sim, o verdadeiro saque, incluindo o Fingerbone da Lamia, não estava no próprio Leylin. Portanto, por mais estrito que Gilbert fosse com sua inspeção, não adiantava nada. No entanto, embora essa jornada tenha sido perigosa, eu finalmente consegui os itens que eu queria, e o outro saque não é ruim, pensou Leylin, deitado na cama, caindo rapidamente no sono profundo de verdade. A escala negra viajou a altas velocidades. Inicialmente, Leylin e companhia demoraram mais de um mês para viajar do clã Ouroboros até a cidade de Nefas, mas a viagem de volta exigiu apenas cerca de 10 dias mais ou menos. Depois de voltar para a sede, Leylin, seu mentor e alguns idosos se reuniram e retornaram ao Onyx Castle para verificar a Magus Tower em seu território. Bem-vindo, Lord Leylin. Parker ficou em pé diante da negra torre do mago e saudou respeitosamente Leylin. Sua voz ainda soava velha como de costume, e estranhamente não combinava com seu rosto juvenil. Como vai a construção da minha Magus Tower? Leylin deu um passo à frente e gentilmente acariciou a torre negra, admirando as esplêndidas runas e as fracas, mas poderosas ondas de energia que emitia. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Toda a estrutura da torre de mago foi concluída, ficamos com apenas alguns núcleos e, o mais importante, a ativação do espírito da torre. Estes estão aguardando sua conclusão, mestre. A resposta de Parker tornou Leylin satisfatório. Ele estava falando sério ao trabalhar também, a tarefa anterior que Leylin lidera foi bem executada. Ele havia entregado com sucesso uma carta ao Duque Gilbert e ajudou Leylin a evitar sua desgraça. Excelente! Leylin assentiu, leve Snoopy ao meu laboratório algum dia. Eu não lhe ensinei nada de novo em muito tempo também.
Ele, é claro, sabia que a idade estava alcançando Parker e ele não tinha ambição, então colocou todas as suas esperanças em seu neto Snoopy, cuja importância superou qualquer recompensa. Claro, depois ouvindo o que Leyland disse, Parker estava um pouco excitado e seu arco quase alcançou um ângulo reto. Obrigado em nome dele, mestre. No caminho de volta desta viagem, obtive o pergaminho da vida. Sob minhas ordens, prepare-se para começar o trabalho. Eu gostaria que minha torre de Magus fosse completada imediatamente. Leyland deu suas ordens indiferentemente. Seu desejo será executado, respondeu Parker. Todos os preparativos para a construção já estavam completos, e os outros materiais centrais já haviam sido preparados também. Tudo o que restou foi esperar que Leyland retornasse e assumisse a liderança. Vagando em sua própria Magus Tower, Leyland examinou cada canto cuidadosamente. O interior da Magus Tower era muito espaçoso. Leyland criou tudo isso de acordo com os mais altos padrões, com um conjunto completo de instalações que pareciam refinadas e luxuosas. Leyland olhava nível após nível, especialmente as piscinas reativas de energia positivas e negativas, juntamente com outros locais, como o laboratório, a sala de ligação e a horta ecológica. Aí lasca! Quais são os resultados da varredura? Enquanto olhava ao redor de sua torre, Leyland não esqueceu de deixar o AI-chip digitalizar e registrar as decorações e formações de feitiços que ele viu antes de realizar uma inspeção. O AI-chip enviou um feedback fielmente. Como o projeto da estrutura foi originalmente feito pelo próprio Leyland, usando o AI. As deduções perfeitas de chip, as decorações de toda a Magus Tower eram perfeitas, quase ao ponto de que nenhuma falha poderia ser encontrada. As áreas restantes que poderiam ser ainda mais otimizadas foram apenas pequenos problemas que resultaram de construção inadequada e outros motivos. Não importa quão perfeito fosse o seu plano, desde que fosse executado por humanos, os acidentes estavam prestes a acontecer. Leyland há muito tempo se preparou para isso. O resto está bem, mas o jardim ecológico anterior pode ser alterado um pouco, adicionando os dados que coletei sobre o ambiente nos tempos antigos, enquanto no castelo Kixand. Leyland acariciou seu queixo. Como a Torre do Mago ainda estava para ser completada, ele ainda podia aproveitar a chance de emendá-la agora. Se ele esperasse até que as formações de magia defensivas fossem ativadas, especialmente depois que o gênio da torre tivesse sido despertado, então ele não seria capaz de emendar qualquer coisa, mesmo que quisesse. Aí lasca! Projete uma versão aprimorada do projeto de acordo com o que eu disse antes. Leyland sempre gostou de colocar o AI-chip encarregado das coisas importantes, enquanto ele próprio era responsável por dirigir o quadro geral. Tarefa estabelecida, ajustando a planta original. Adicionando parâmetros de ambiente simulados desde os tempos antigos, começando a formação do projeto, o AI-chip operou rapidamente e projetou um novo projeto na frente de Leyland em poucos minutos. Leyland examinou o projeto muitas vezes, satisfeito com o projeto feito pelo AI Lasca. Sim. Para maximizar o uso dos recursos e configurações originais, eu só tenho que adicionar alguns itens e soletrar formações. Isso vai fazer. Ele agora tinha numerosos subordinados e um grande número de escravos da tribo de pedra. Depois que ele passasse a tarefa de alterar o lugar, bastaria um pequeno número de pessoas trabalhando em turnos dia e noite por 10 dias para concluí-lo. Leyland estava ao lado da piscina reativa de energia negativa no nível mais baixo e examinou os complicados projetos de feitiços. No esplendor do ouro puro, prata e outros materiais preciosos, seu rosto não mostrava sinais de tristeza ou alegria, mantendo a tranquilidade. Simulação das formações mágicas de toda a Magus Tower completa, 341 corridas fictícias, número de avarias, 0. O brilho azul do AI-chip brilhou nas profundezas dos olhos de Leyland. Comece! Leyland exalou gentilmente e colocou um pedaço de cristal de energia comprimido que emitia imensos raios de luz e calor, muito parecido com um sol em miniatura, em um sulco no centro da formação da magia. Asterisco BRR. Asterisco toda a formação de magias começou a tremer e anel após anel de runas apareceu do nada. Traços de luz circulavam na formação da magia. Começa! A força espiritual de Leyland se estendeu e se conectou com a formação de feitiços.
No instante em que a força espiritual entrou em contato com a formação mágica, Leyline sentiu como se tivesse aberto uma válvula, fazendo com que uma multidão de partículas de energia fosse freneticamente absorvida pela formação da magia, antes de passar por um complexo canal de conversão e fluir o pool reativo de energia negativa. Enquanto isso, saídas além da Torre do Mago, Parker, Cobbler, Snoop e outros subordinados de Leyline haviam se reunido para assistir a essa cena, com os olhos bem iluminados. Uma enorme onda elementar parecia formar um vórtice que foi absorvido pela negra Magus Tower. Uma a uma, as runas mágicas no corpo da torre se iluminaram, provocando ondas assustadoras e ainda estáveis, conectando-se firmemente umas com as outras. Apenas Leyline estava na torre do Magus naquele momento. Ele correu para o topo da Magus Tower na velocidade do relâmpago e viu que a aparência externa era quase a mesma, mas a formação de feitiços e a área de armazenamento emitiam uma vibração completamente diferente. Em seguida, o pool reativo de energia positiva. Leyline empurrou o mesmo cristal de alta energia para o Groove, e o mesmo feitiço de ativação apareceu das mãos de Leyline, fundindo-se nas 4 paredes. Asterisco Boom. Asterisco no topo da Magus Tower, uma enorme onda elementar praticamente se condensou em uma substância física, partículas de energia de várias cores emitindo luzes brilhantes e cores vibrantes. Eles rapidamente se transformaram em 2 arco-íris, um brilhante e outro escuro. Logo depois, o arco-íris brilhante foi absorvido pelo pico da torre, enquanto o arco-íris com um toque de ouro submergiu no chão. A piscina reativa de energia positiva zumbia continuamente, os líquidos elementares se acumulavam mais e mais até finalmente atingir a marca do meio. 2 esferas de luz que se assemelhavam a estrelas emitidas do pico e do subsolo da torre, espalhando-se continuamente pela estrutura. Numerosas runas se acenderam uma a uma e finalmente convergiram para o seu centro. Magus Tower soletrar totalmente ativada. Atualmente operando bem. O AI-Chip apontou. Nesse ponto, Leyline estava em pé no ponto de interseção dos conjuntos reativos de energia positiva e negativa. Um rolo sem adornos, coberto de desenhos florais bizarros, apareceu em suas mãos. 4ª série de magia do pergaminho da vida. AI-Chip, prepare-se para injetar conhecimento no ser. Leyline abriu o pergaminho cinza e raios de luz explodiram. De repente, uma força atrativa aterrorizante foi transmitida do pergaminho. A força espiritual da fase de vapor de sua consciência foi consumida em grandes quantidades, e o processo só parou gradualmente quando estava quase esgotado.